O STF já formou maioria para condenar a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema do CNS, mas o PL, partido da deputada, está tentando uma manobra legal para suspender o julgamento. O único problema é que essa artimanha pode acabar virando uma nova crise entre os poderes. Vou te contar, a história da Zambelli não termina nunca, hein? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, como é que é? Estão tentando livrar a Zambelli? Pois é, Ana, a gente tá falando aí da Carla Zambelli, que junto com o hacker Walter Delgatti Neto estão sendo julgados pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde eles fizeram umas coisas assim super espertas, tipo criar um mandato de prisão falso do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, dizendo cumpra-se e faz o L. E isso é a parte engraçada. Eles também tentaram soltar da prisão criminosos aí perigosos, um criminoso perigoso, famoso, sabe? Então, assim, teve coisa mais séria que eles fizeram nesse sistema, além das piadas. Mas enfim, Ana, já chegou a formar maioria pedindo a prisão dela. Ainda não terminou o julgamento, né? Está previsto para terminar até essa sexta-feira, mas já tem maioria formada. Então, a princípio, é só uma questão de tempo para que Zambelli seja presa. Daí o que acontece? A Zambelli está tentando suspender esse julgamento. E uma primeira tentativa aí acabou com o Xandão dizendo não. Então a gente vê aqui, carta capital, Alexandre de Moraes, barra manobra de Zambelli para interromper julgamento que a condenará à prisão. Já a maioria na primeira turma do STF para sentenciar a deputada a uma pena de 10 anos. O que conta aqui, Ana? Só para mostrar aqui, terceiro parágrafo, os advogados argumentam que há uma proposta do PL na Câmara para tentar assustar ou suspender, para assustar o andamento da ação penal. A matéria ainda não entrou em análise, mas segundo a defesa, isso ocorrerá em prazo exíguo. A Constituição dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de sustar ações contra deputados ou senadores por crimes ocorridos após a diplomação. Não há data, porém, para a Câmara avaliar o pedido do PL. Para Moraes, contudo, nenhum dos requisitos para aplicação desse princípio constitucional está presente. Ele afirmou que os crimes imputados a Zambelli são anteriores à diplomação e que a instrução processual já se encerrou, o que extingue qualquer possibilidade de atuação na Câmara. Ou seja, a Câmara poderia suspender a ação das coisas que a Zambelli fez depois de começar o mandato. Só que isso aconteceu em 2022, no mandato anterior. Então não vale. É isso que o Xandão falou. Ok, Ana, mas isso não significa que eles não vão tentar continuar empurrando essa questão, como estão fazendo com Ramagem. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com Ramagem. As ações do Ramagem ocorreram antes desse mandato, foram em 2022 também, e a Câmara foi lá e fez passar do mesmo jeito, criando aí atrito entre a Câmara e a primeira turma do STF, que já foi lá suspender, de declarar inconstitucional o que a Câmara fez com relação ao Ramagem. E a Zambelli está tentando, e o PL e a Zambelli estão tentando apostar que eles vão conseguir fazer isso mais uma vez. Conseguiram fazer com o Ramagem, vão fazer de volta com a Zambelli para continuar esticando a corda com o STF. Acontece que existe um interesse por trás disso. Isso vai além de Zambelli e Ramagem. E inclusive vai além de Bolsonaro. O que eu tô querendo dizer com isso, Ana? Vamos lá. Primeiro vamos para a Folha de São Paulo, reportagem de hoje. Deputados avaliam beneficiar Zambelli em reação ao STF após caso Ramagem abrir caminho. Aqui a gente vai ler
né, que, ó, com base nisso, também foi mencionada a possibilidade de solicitar a paralisação do processo contra o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se confirmado o recebimento da denúncia contra ele pelo Supremo. Juscelino foi denunciado pela PGR sob acusação de desvio de emendas parlamentares, o que levou à queda dele do Ministério do governo Lula. A interlocutores, ele tem negado que exista a possibilidade de que o partido peça a suspensão. Diz que uma medida do tipo não cabe nesse momento porque acredita que o STF não aceitará a denúncia e que não autorizou conversa sobre o tema em seu nome. Você tá entendendo, Ana? O que tudo isso quer dizer? Eles abriram espaço com essa história do Ramagem e o PL, os bolsonaristas, ficaram todos felizes porque com isso abre espaço para liberar todo mundo do golpe. Todo mundo. Exato. O Centrão fez isso por quê? Porque está querendo salvar Bolsonaro do golpe? Não, o Centrão fez isso porque abre espaço para salvar o pessoal do próprio Centrão que foi pego em caso de corrupção. Sim. É basicamente o Centrão querendo salvar corrupto, fazer uma parceria com a extrema-direita querendo salvar golpista, e os dois juntos querendo bater no STF. Olha só que coisa linda. Pro pessoal aí da extrema-direita que fala, não, porque a esquerda é corrupta e olha só, a gente tá indo contra a corrupção. Não, meus amigos, o que a extrema-direita está fazendo é dar as mãos para os corruptos do Centrão para salvarem um ao outro. É isso que está acontecendo, Ana. Vamos lá. A questão é, o STF já barrou a tentativa de fazerem isso no caso do Ramagem, certo? A pergunta é, será que nesse momento o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vai querer comprar essa briga? Essa é a dúvida, porque assim, ele já esticou a corda, vai querer esticar mais ainda? Vamos voltar lá para a Folha de São Paulo, que diz aqui, Mota disse em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicado na sexta-feira, dia 9, que esperava que o STF mantivesse a decisão da Câmara, o que não ocorreu diante de um placar de 5-0 na primeira turma para derrubar a medida. Apesar disso, lideranças do Centrão dizem reservadamente que não vem espaço para uma resposta sem que pareça um novo capítulo de crise entre os poderes. Avaliam ainda que é suficiente trancar parte da ação penal resguardando apenas Ramagem. O tom ainda é de cautela. Um líder do Centrão disse que, se Mota for sensato, vai evitar a escalada da crise. Mas a forma como conduziu até o momento dá brecha para ser amplamente cobrado pela oposição caso não reaja. Ou seja, o Hugo Mota tá num mato sem cachorro. Se ele ir em frente, ele vai apanhar do STF. Se ele voltar atrás, vai apanhar da extrema-direita. Parabéns, Hugo Mota. Meus parabéns. Você está se saindo muito bem como presidente da Câmara dos Deputados. E só para encerrar, Ana, a gente pode ficar se perguntando, mas que diabo de dispositivo é esse que permite que os deputados suspendam a ação contra os próprios deputados? Isso aí é um excelente exemplo de um tiro que saiu pela culatra. Isso aí foi colocado na Constituição de 88 para proteger o legislativo de abusos do judiciário durante a ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, vai lá e processa e prende um deputado de esquerda que está se opondo à ditadura. E daí, ok, vamos tentar evitar que isso aconteça de volta. E daí coloca esse dispositivo na Constituição. E que tá, muito ironicamente, o que a gente está vendo acontecer é agora esse mesmo dispositivo que supostamente teria sido criado para proteger de uma ditadura está sendo usado para proteger quem quer implantar uma ditadura. Muito bom. Mas isso... Posso já, aliás, Sofia? Isso não me surpreende, porque o desejo da ditadura, ele vai buscar qualquer brecha. Então, você tranca de um lado, ele vai tentar do outro, você tranca desse, ele vai tentar daquele ali, e sempre tentando deturpar alguma coisa para conseguir ali seu desejo nefasto. Agora, sobre o Hugo Mota... A questão é que quando você estica demais a corda, ela acaba indo inevitavelmente parar no seu pescoço, né? E é basicamente o que está acontecendo ali. É claro, né? Diz ali a matéria dizendo que ele vai ser questionado duramente pela oposição, ali pelo papel que ele se colocou, né, nisso.
vai ser cobrado, né, por não estar levando a coisa adiante, mas é lógico, pois ele de fato, né, fez a coisa avançar a toque de caixa e se pôs nesse papel assim de eu vou ser o cara que vai liberar isso daqui. Não é possível que ele já não estivesse fazendo a conta de que isso aí obviamente ia ser barrado pela STF, ou eles são burros desse jeito, assim, de achar que não ia... Não, aqui, ó, cobrimos todas as bases, não vão conseguir barrar isso daqui, né? Ou estavam contando, como eu já aventei antes, com a possibilidade de uma vitória garantida, né? Ou vence naquilo que está propondo, ou vence porque daí consegue emplacar a narrativa de que, olha, é uma ditadura do judiciário, veja como eles são malvadões e tal. Então, sempre consegue, né, ter algum tipo de vitória, né, nem que seja uma vitória discursiva, narrativa, enfim. Agora, sobre a forma como o Centrão e a extrema-direita se aliaram aí nessas intenções, tá aí a resposta de por que essa história toda foi aprovada tão rapidamente, né, com uma agilidade incrível, assim, na calada da noite ali. Aliás, eles têm feito bastante disso, hein? Né? Deu, assim, uma vontade de trabalhar nessa galera. Uma vontade de trabalhar de noite que aí sai adoidado passando as coisas, porque eles acham que ninguém vai ver, né? Não é possível. Pode até fazer isso. Agora, o escarcéu que vai dar justamente porque está sendo feito na calada da noite, bom, tem que contar com isso também, né? Faz parte. E a questão esse escarcéu, essa percepção de que isso tudo foi passado, né, de forma corrida ali na calada da noite, isso faz parte dessa história também e há de compor a história do que vai acontecer com essa proposta a partir de agora, né? Se ela é engavetada, a coisa para por aí, ou se eles vão tentar realmente escalar a crise, né, como estavam dizendo ali, para tentar fazer valer o seu direito. O seu direito, né? A sua vontade. O direito não, né? Tentar fazer valer a sua vontade de proteger o próprio rabo ali e não se responsabilizar pelos crimes. E é isso, eles querem uma carta branca, né? Para poder fazer o que quiser, um salvo-conduto ali para conseguir escapar das consequências, seja lá do que for, desde o golpismo até a corrupção. É isso que está se buscando ali, né, fugir dessas consequências. Veremos, eu acho que nessa o STF ganhou uma batalha, né? Ficou muito claro, assim, muito evidente o que eles estavam tentando fazer, mas como eu comecei dizendo, né, não vai ser a última tentativa, não, outras virão. É isso? Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. É isso aí. Vamos lá para o nosso recadinho. Rapidamente. Bora! Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar para convidar você para ver o nosso novo episódio do Telescópio, onde a gente olha os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Nesse novo episódio, a gente fala sobre o meme da Guiana brasileira, também conhecida em alguns círculos aí como Portugal. A gente vai olhar um pouquinho para o meme em si, claro, mas também vamos atrás de onde ele começou, por onde ele passou, quais são as motivações desse meme, quais são os aspectos históricos, culturais, sociais que estão envolvidos nesse meme, que países ela atinge, porque não somos só nós, não. E como que a gente pode pensar nas consequências desse meme a partir daqui também. Então fica aí o convite, o vídeo está aberto para todos assistirem já desde hoje de tarde, tá? E os nossos novos conteúdos sempre ficam abertos para os nossos assinantes do nosso clube de canais aqui no YouTube. Fica o convite também para você conhecer. É isso, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos!